13. Ok, agora eu vou... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e já. Olá, eu vim apresentar o meu relato de experiência da atividade de campo, a segunda atividade de campo da disciplina Paleontologia. Eu sou a Letícia Barbosa de Castro, estou no 5º período e o professor da disciplina é o professor Fernando Barbosa. Eu vou fazer um breve resumo de como foi toda a atividade e depois nós vamos para as perguntas propostas. Primeiro a gente saiu da UEA às 7h20, mais ou menos, o horário marcado era 7 horas, porém agora nós se atrasou, o professor conseguiu esperar. Aí a gente saiu da faculdade às 7h20. Não pude observar muito bem o trajeto, mas eu vi que a gente passava por áreas que era só o asfalto e árvores ao redor, então era perto de alguma reserva, alguma coisa assim, que era o caminho de Presidente Figueiredo, né, da própria floresta em si. Quando a gente chegou no nosso primeiro destino, que foi na BR-174, próximo ao quilômetro 76, a gente aprendeu sobre como que foi formada a bacia amazônica, que ela ficava entre os arcos de Purus. E ali onde a gente estava tinha formação de alter do chão. E como toda bacia sedimentar tem muitos sedimentos, então onde a gente ia observar o afloramento de rocha, a gente com certeza iria achar sedimentos fósseis. E a gente achou braquiópoda e um outro fóssilzinho que fui eu que achei, que carinhosamente apelidei de Dona Marlene dos Fósseis, porque eu ainda não consegui descobrir o que é, mas eu estou pesquisando, daqui a pouco eu mostro ele com mais detalhes. Aí esse foi o nosso primeiro ponto e depois a gente se deslocou para a Cachoeira Natal. Só que no meio do caminho o ônibus atolou e a gente acabou desistindo por conta do percurso estar confuso, não tínhamos certeza do caminho correto, então achamos melhor a gente ir para outra cachoeira, não mais para observar fósseis, mas somente, acho que para observar a cachoeira. A gente acabou tomando banho, algumas pessoas, e a área de todo o trajeto eram áreas de exposição, que geralmente acontecem em áreas próximas a rios. E aqui no estado do Amazonas tem muitos rios, então muitos solos estão expostos. A gente chama esse solo exposto, meio alaranjado, de latossolo. E também arenitos de alter do chão. Quando tem áreas como areia muito fininha, que tinha lá na cachoeira que a gente foi, a segunda opção de cachoeira que a gente foi, tinha esse solo muito fininho, areia muito fina, que lembra praia, né? Praia de litoral. Esse tipo de solo fino arenoso se chama espodossolos, e ele é em menor quantidade em relação a latossolos. Aí, lembra que eu comentei do arenito alter do chão? Então, esse arenito alter do chão sofre um processo intemperístico que a gente chama de castificação. Esse processo não é de fato uma cartificação, porque é um processo, é uma palavra que vem da carbonização de rochas carbonáticas, mas aqui a gente não tem rochas carbonáticas, mas aí é algo semelhante, por isso que lembra um caste. Aí, por isso que a gente chama de castificação, que é o processo de interferismo físico em rochas carbonáticas. Mas aqui não acontece isso, porque a gente não tem rochas carbonáticas. Mas o arenito alter do chão sofre sim processos de interferismo físico por conta do sol. Aqui o sol é muito forte, então os afloramentos, todo o solo, ele sofre essa insolação forte, do nada chove, muito úmido, que também é uma forma de intemperismo
físico. Falando do afloramento que a gente escavou, que foi tipo muito legal, top 3 melhores experiências da faculdade pra mim. Lá, dificilmente a gente encontraria fósseis, porque ele era uma área muito devastada. Já, todo mundo já havia passado, acho que ali é um ponto já batido pelas faculdades, a UFAM, a UBA, acho que todo mundo vai lá. Quando a gente vai falar um pouquinho de fóssil, eu acho que os professores sempre tentam marcar alguma coisa lá, porque lá é muito de fácil acesso, né? E aí, lá, ele já estava bem detonado, a gente conseguia ver. E, além disso, além de tudo isso, lá acontece muito temperismo físico. Se a gente olhasse de perto, lá escorria uma água. Eu não sei de onde que vinha essa água, não sei se era água de chuva, mas ali acontecia a gente conseguia ver o intemperismo físico acontecendo. A água arrastando e toda aquela estrutura rochosa ficando amolecida. Tanto que é muito fácil esfarelar. Tipo, foi um desafio trazer isso aqui pra casa, que eu voltei de ônibus, e eu não sabia muito bem como, eu fiquei com medo de estragar. Aí eu enrolei na mochila, no meio das minhas roupas, e esse aqui foi o fóssil que eu achei. Aí, nem sei se eu deveria estar com esse negócio, acho que era pra ter ficado na faculdade, mas não sei. Enfim, e aí, lá eram estruturas assim, ó, folheadas, que chama de folheiro, não é arenito. Não é arenito. E, então, aquele folheiro não era arenito e era composto por granulação fina. E quando ele quebrava, ele virava tipo uma argila. Tanto que meu sapato ficou tipo, parecia que era lama, mas eu acho que era a tal da argila e todo aquele intemperismo físico, daquela umidade, daquela água que vinha, deixava aquele afloramento muito tipo uma papa mesmo. Tinha influência arenítica, e tinha muitas zonas de fraqueza. Por isso que era muito fácil quebrar, por isso que era muito fácil a gente escavar para lá, né? A gente tava escavando com a mão. Ali era uma zona de risco geológico, porque era muito fácil quebrar, então talvez um peso muito grande em uma ponta poderia causar um deslize ali. Tinha fósseis como braquiópodes e porque era uma zona marítima, então ali antigamente era um mar, então tinha conchinha, tinha coisinha, tudo de marzinho. Por isso que eu estou buscando ainda o que é esse negocinho. Não sei se vai estar focando. Tá focando, meninas? Mas é um fóssilzinho. Eu tenho suposições, porque ele, tipo, eu tava vendo no site, eu não me lembro o nome do site agora, mas não é um site qualquer. Esses tipos de fósseis tem na bacia amazônica, e aí quando aparecia lá, eu pegava e tacava no Google, pra ver se eu achava algo pelo menos que lembrasse essa estrutura de dentinhos, assim. Finalmente vou responder as perguntas, né? O que você aprendeu sobre a gênese e a idade dos afloramentos visitados? Eu anotei isso aqui lá na hora, tá? Então eu vou ler, porque eu não vou estar decorando. Mas, ó, eu anotei assim. Lá onde a gente tava, no quilômetro 104, próximo do quilômetro 76, aqui, no caso lá, tem conjunto de rochas de baixo para cima. Da época Trombê, Devoniano, e era um ambiente marinho de granulometria fina. Então tem braquiópodes. Aí, o intervalo entre 100 milhões de anos é a parte avermelhada do Cretáceo. E abaixo era de 350 milhões de anos, que era o Mesozoico. Então, tinha duas coisas assim, o Cretáceo e o Mesozoico. Não, o Cretáceo e o Mesozoico. O de baixo, que é o mais antigo, né, que a gente aprendeu hoje aqui, de baixo para cima, vai ficando mais recente. O de baixo tinha 350 milhões de anos, que era do Mesozoico. E a outra parte era o do Cretáceo, que tinha 100 milhões de anos. Tá. Aí a segunda pergunta. Quais fósseis ou unidades sedimentares chamaram mais sua atenção e por quê? Olha, obviamente o fóssil que mais me chamou a atenção foi esse. Porque, tipo, despertou uma parte investigativa de mim. Assim,
eu ainda não me encontrei na biologia, tipo assim, porque na verdade eu gosto de tudo. Então é difícil pra mim me encontrar e saber qual área que eu quero seguir. Tipo, eu já decidi qual que vai ser meu TCC, vai ser na área da educação, que é a coisa mais genérica de quem tá fazendo licenciatura, né? Por isso que eu ainda não me achei na área da pesquisa, porque eu sei, eu quero, eu vejo meus professores, só que eu não sei se isso vai acontecer comigo, porque eu quero sim dar aula, e eu acho que gostar de tudo é um ponto positivo para quem vai dar aula para ensino médio, ensino fundamental talvez, mas a área de pesquisa que eu quero seguir, eu não quero que seja na área da educação investigativa, eu não quero fazer pesquisa em sala de aula. Querendo ou não, isso acontece sem querer, mas eu não quero seguir, porque eu quero realmente ter um alívio. Eu acho que variar entre dois pontos ajuda a ter uma vida menos entediante. Eu quero muito fazer pesquisa em uma outra área e eu ainda tô caçando essa área pra mim. Eu confesso que eu tô gostando bastante dessa disciplina, já tá acabando, né? Foi tipo, na teoria tudo é muito igual. Mas aí na prática, quando a gente ou vai para o laboratório e descobre como que funciona a bioquímica na prática, a biofísica na prática, acaba sendo de brincadeira. E achar um fóssilzinho, tipo, esses momentos na prática que fazem sentido, que realmente são, pelo menos para mim, pontos aí eu ponho na balança. As práticas que eu ponho na balança, se realmente eu quero fazer isso. E aí, foi a aula prática que eu mais gostei. E principalmente quando eu penso que lá pra onde a minha família veio, tem muito coisa de escavação pra lá no Ceará, tem muitas bacias. Eu fico pensando que talvez eu queria seguir essa área, mas ao mesmo tempo eu penso que eu tenho colegas, tem uma colega em específico que, tipo, quer tanto, tanto, tanto isso que eu não queria competir com ela, sabe? Mas eu acho que eu quero muito trabalhar com algo que envolva o ambiente, o sol de alguma forma, enfim. E aí foi essa que me chamou mais atenção, que é a bacia amazônica e que tem o fóssilzinho. Então, como foi essa experiência observar os afloramentos? Sentimentos, dificuldades, momentos marcantes. No começo eu não queria sujar meu pé, mas não era porque era meu pé, era porque o meu sapato era novo, porque era no meio do nada. Então o ambiente era muito calmo, se não fosse aquele tanto de gente falando. Mas pra mim foi tranquilo, porque era um ambiente calmo, não tinha muitos estímulos externos, só os carros passando. Eu gosto desse ambiente calmo. Eu queria muito encontrar um trabalho pra mim que fosse daquele jeito. Eu sinto que era eu no meu ritmo. Eu acredito que na prática deve ter algum tipo de cobrança, tipo, vocês têm que tentar achar alguma coisa em tanto tempo. Só que mesmo assim, quando você tá lá, cavando, olhando, é tipo terapêutico. Cavar ali era fácil, porque ele tem pouca resistência mecânica, né? Então era tranquilo pra gente coisar. Mano, eu sou muito fraca e eu conseguia quebrar os negócios. Escavação em lugares duros, eu acho que é muito mais complicado e não é tão silencioso assim. Não sei, só vendo, né, pra saber. Como a atividade contribuiu para a sua compreensão da bacia sedimentar? Cara, eu pude ver na prática que realmente o sedimento fica sedimentos. Todo tipo de sedimento, até os fósseis, equinofósseis, todo tipo de sedimento fica lá na bacia sedimentar. Eu pude ver na prática. Realmente uma bacia com sedimentos, então assim, fica bem mais assim marcado na cabeça para entender a formação daquele lugar. Algum aspecto na aula prática foi desafiador ou facilitador para você? Eu acho que eu falei, eu respondi essa pergunta na todas as outras que eu falei acima, mas fazer a aula prática para mim é o momento em que eu decido qual área eu quero seguir de profissão. Como eu falei, eu já tenho muito TCC, já até falei, vai ser na área da educação, justamente porque é mais simples, é só, sei lá, porque dá aula natural.
normal, sabe? A gente tá fazendo licenciatura, então a gente já tá acostumado com esse negócio da aula. Pra mim, foi um facilitador que, tipo, eu gosto de área de campo, isso é fato, isso é certeza. Eu só tenho essas dificuldades de, tipo, por conta do TEA, eu tenho muita dificuldade de barulho, coisa aditiva, eu sempre tô de fone. Acho chato o laboratório. Mas prática me ajudou a, tipo, certeza, não, eu gosto da prática e de analisar o ambiente. É muito bom a gente ter essa visão.